Olá, família, como vai você? Bem-vinda aqui à família Novo Tempo, que espera você toda semana com muito amor, com muito respeito a você, a sua história, a quem você é, as dificuldades que você vive, assim como nós aqui também vivemos, somos companheiros de jornada. Nessa jornada, que haja compreensão que cada um de nós tem os seus limites, tem as suas dificuldades, que cada um de nós tem a sua personalidade, o seu jeito de lidar com a vida. Tenhamos paciência uns com os outros. É tão difícil mudar a nós mesmos. Por que nós somos tão exigentes quando o caso é mudar os outros? Nós queremos pressa, nós queremos rapidez, queremos resultados de acordo com aquilo que nós esperamos. Hoje eu te peço, tenha paciência, a começar paciência com você mesmo, a começar com quem você é e que aos poucos é que vai começando a dar passos até que, quem sabe, um dia possa definitivamente dizer: estou mais seguro, caminhei, caí muitas vezes, mas hoje estou melhor. Mas nessa caminhada, espere pelos outros. Espere por aqueles que caminham um pouco mais devagar. Espere por aqueles que ainda nem descobriram um jeito de andar. Estenda a mão quando necessário for a quem esteja ao seu lado e peça ajuda. Tenha paciência. Que a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, como ela é estendida a nós, tenhamos como estender a outros também. Tenha paz em seu coração. Deixe que Deus resolva aquilo que é próprio para Deus resolver. Entregue para eles aquilo que para você é impossível fazê-lo. Ele é especialista em realizar as causas impossíveis. Já ouviu dizer uma expressão assim: não deixe a peteca cair? Eu tenho aprendido que há coisas que precisam ser deixadas, que caiam, especialmente no colo de Deus. Cuidado para não ficar insistindo demais naquilo que já deu. Cuidado para não entender que tudo tem o seu tempo, o seu lugar e que é preciso ter paciência, entendimento e comprometimento para saber que é assim. Há aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Aquilo que é para nós fazermos e aquilo que é a parte de Deus fazer e a parte dos outros também. Tenha paz. Nós desejamos a você hoje muita paz. Deixe que as coisas se acomodem, não você acomodar-se, mas deixem que as coisas se acomodem enquanto você caminha para frente, para o alto, confiando de que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo a mais um programa Consultório de Família. E hoje nós vamos orar por você, vamos orar por sua família. Pode deixar os seus pedidos de oração, pode deixar os nomes pelos quais você deseja que oremos hoje. Obviamente que nós não vamos conseguir ler todos agora, enquanto o programa acontece, mas que haja a intenção de todos nós em estarmos unidos pedindo a Deus que nos abençoe com sua presença, sobretudo, com a sua presença em nossa vida. Estamos vivendo um tempo muito especial que é promovido a cada ano. 10 dias de oração com 10 horas de jejum que irá ser concluída neste último sábado, neste próximo sábado. Nós temos o propósito de ficarmos 10 horas em jejum numa igreja, numa família espiritual reunida em todos os cantos para que juntos nós possamos buscar em Deus recursos para a nossa jornada e, sobretudo, desenvolvermos em nós o caráter de Deus. Participe conosco. E nós, inclusive, temos material e vamos falar a respeito desse assunto ao longo do programa, mas importa saber, especialmente agora, que nós estamos envolvidos no projeto de orar e jejuar e buscar a face de Deus. Venha conosco, participe conosco. E hoje aqui nós vamos falar sobre por que orar, como orar. Há uma fórmula para orar? E o que fazer para que nós não sejamos frustrados, decepcionados, quando os nossos pedidos de oração não são atendidos? O que fazer? Como lidar com isso? Como lidar com o sim e o não de Deus? Vem conosco, você que está com a gente nas nossas redes sociais, no nosso Facebook também, Consultório de Família.nt, e ali a gente encontra você e você curte, compartilha e convida outras pessoas para o encontro de hoje. Os meus convidados, o primeiro dele, é a primeira vez aqui no nosso programa e que seja a primeira de muitas outras vezes. Ele é pastor, trabalha aqui conosco na Novo Tempo e é muito bem-vindo aqui no consultório, pastor Sidney Rosa. Obrigada por sua presença. Bom dia,
prazer poder estar aqui com Obrigada. o pessoal da Novo Tempo. Obrigada, pastor. E a minha amiga que já esteve aqui outra vez e volta agora antes de partir para Salvador, onde vai agora com sua família viver o ministério, a continuidade do seu ministério. Alessandra Nobre, muito obrigada por ter você aqui conosco, é muito bom. Prazer é todo meu. Vamos lá falar sobre oração, né? Então, vamos pedir, vou começar com o pastor Sidney Rosa, que antes ore por nós, pelas famílias, pelas pessoas que estão conectadas aqui com a gente. Eleve o seu coração, a sua mente a Deus. E você pode ficar de pé, se você tem como agora fazê-lo, pode ajoelhar-se como você pode fazê-lo. Nós aqui ficaremos sentados dessa forma, por estarmos no estúdio, por estarmos microfonados, mas ponha-se diante do Senhor com a mente e o coração, sabendo que estamos diante da maior da autoridade de todo o universo, o Senhor e Criador de toda a vida, Ele é Deus. Então, oremos, pastor. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, o privilégio de podermos estar conectados através da tecnologia. Mas o que nós queremos te pedir agora é que o Senhor nos conecte através do teu Santo Espírito, para que a mensagem que temos nessa manhã, o bate-papo que temos nessa manhã, seja útil e proveitoso para aqueles que nos estarão escutando. Amém. Queremos pedir a tua proteção, queremos pedir a tua direção, queremos pedir que o Senhor esteja conosco, suplicamos, agradecidos, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus, muito obrigada. Alessandra, me diga, por que orar? Qual é o espírito da oração? Quando nós descobrimos o prazer e os benefícios de orar, nós entendemos que a oração é uma maneira de nos relacionarmos com Deus. É como se estivéssemos nos relacionando com um amigo. É como não é um relacionamento com um amigo, né? Como é bom encontrar amigos e poder conversar sem filtros, conversar com prazer, conversar de coração, sem hora marcada. E com Deus nós podemos fazer assim também. Então a oração vem para solidificar o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia, através da palavra de Deus, nos orienta que esta é uma ordem, a ordem de Deus, que nós oremos e oremos sem cessar. Existem diversos textos bíblicos que apontam sobre isso. Mas eu também lembro aqui que Jesus se apropriou disso quando ele esteve aqui entre nós. Então ele tirava tempo para falar com o Pai. Então eu penso que a oração vem para estreitar esse relacionamento nosso com Deus. Isso é lindo, né? Estreitar relacionamento com Jesus. Pastor Sidney. Então, a oração, ela revela a nossa dependência de Deus, né? Quando eu digo assim, eu posso, eu faço sozinho. Quando eu digo, não dá para eu fazer sozinho, então eu peço a ajuda de Deus. É nesse momento em que eu entro numa estreita relação com Deus. Mas independente da questão de fazer, etc e tal, tem a questão da amizade, que eu acho que você tocou e que é muito interessante da gente observar. Quando a gente ora, a gente está estreitando a nossa amizade com Deus. Então, a gente pode utilizar o paralelo dos amigos. Né? A gente tem um amigo, a gente encontra, às vezes a gente fala do mesmo assunto, a gente repete algumas coisas, mas a gente está em prazer em estar com ele, estar falando com ele. Né? Então, eu creio que a oração tem esse mesmo elemento. Ela estreita a nossa amizade com Deus. E isso a gente faz todos os dias, a gente faz sempre, a gente procura fazer disso um hábito justamente para a gente poder estar mais pertinho de Deus. E Jesus fazia isso com tanta frequência, né? Os evangelhos nos mostram que Jesus se utilizava dessa conexão com o Pai. Ele mesmo ia à presença do Pai nas madrugadas. E não é que haja o milagre da madrugada para que isso não se torne um ritual fixo, rígido, mas era o tempo que Jesus tinha, porque durante o dia ele estava em serviço, né? Ele estava atendendo, ministrando a vida que ele veio trazer sobre aqueles que estavam perdidos, que estavam na escuridão. E aí o tempo que lhe sobrava era a madrugadinha, ou enfim, passava a noite em claro falando com o Pai. Então não tem como a gente fugir dessa realidade, desse convite do céu, porque o próprio Jesus nos conduziu até ali, ao alto do monte, ao lugar de oração, na presença do Pai. Bendito seja Deus pelo modelo que Jesus nos deu de orar, de buscar essa conexão profunda com o Pai. Pastor, o senhor ia falar? Não, eu ia dizer que se Jesus, que era o próprio Deus, tinha essa necessidade de estar em oração, então, quanto mais a gente tem a necessidade de estar em oração. Não é? isso. E tem um texto muito interessante de uma autora que diz que os hábitos de oração de Jesus impressionavam os discípulos.
Porque para ele não era assim, quando a coisa apertava, eu vou orar ali porque agora estão me perseguindo, estão querendo me matar. Não. A oração para ele era um hábito, a oração para ele era uma coisa, um estilo de vida. Não é? Tem um texto que eu gosto muito também que fala que o sol nunca encontrava Jesus dormindo. Sempre de madrugada ele já estava em estrita relação com o Pai. Então eu fico pensando assim, nossa, se ele que era Deus, se ele que tinha, importante dizer isso, ele era 100% homem, 100% Deus, esse é o mistério da encarnação, não é? Se ele que era 100% homem, 100% Deus, precisava de estar em ligação com o Pai, quanto mais nós precisamos estar em ligação com o Pai. Talvez, Darley, a questão da oração passe por uma questão de hábito, ou eu poderia dizer disciplina. Porque às vezes a gente está correndo tanto, está com tantos afazeres, né? Você estava me dizendo que tem 2 filhos, né? Eu me lembro que em casa eu tive que adaptar os meus hábitos de oração. Eu tenho 3 filhas e quando começa o dia para eles, a casa fica movimentada. Não é? Então, o que eu fui fazendo? Se eu queria ler a Bíblia, ou se eu queria orar, eu tinha que fazer isso mais cedo. Por quê? Porque depois que eles acordavam, já vinha pai e tal, e começava o movimento da casa. Outro ritmo, né? Outro ritmo, né? Então, eu creio que essa questão da disciplina, de separar o horário, de separar o tempo, ela é muito importante para a gente conseguir ter essa disciplina da oração, né? E aí, só que isso também vem nos fazendo pensar que, no que vocês disseram anteriormente sobre estilo de vida, o senhor está nos falando sobre o tempo da sua conexão exclusiva com Deus, como fazia Jesus lá às madrugadas, mas o estilo de vida vem dali daquele tempo conectado com Deus e se estende ao longo do dia, né? Ontem nós estávamos estudando, enfim, durante esse período, deixa eu só mostrar logo para o pessoal aqui que nós temos um material que temos, assim, em forma física, de revista, que foi distribuído gratuitamente nas igrejas adventistas em todo o Brasil. E está online também, muita gente prefere fazer uso do material online. Você pode acessar adventistas.org, adventistas.org no plural, e vai acessar esse material, pode fazer download. Mesmo que termine esse período dos 10 dias, você pode ter esse material como material de estudo para o seu dia a dia, continuamente, sim, revisitando, estudando os textos. E uma das pessoas estudadas, um dos personagens que nos veio aqui para estudarmos a partir da experiência dele foi Enoque. E Enoque tinha o seu tempo exclusivo com Deus e tinha o estilo de vida com Deus. Isso é para nós vivermos. Eu cheguei a dizer essa semana assim, a vida para nós é muito corrida. Mas se a vida é corrida, vamos correr com Deus. Como é que a gente corre com Deus para desenvolver esse hábito? Os filhos acordaram, já acordei com Deus, né? E agora eu vou deixar extravasar essa minha experiência com Deus enquanto eu, na minha lida, no meu dia a dia, nas minhas atividades. Especialmente para as mulheres, que não é fácil não, né, amiga? Quando a gente entende que Deus é vamos usar a palavra, um parceiro na nossa jornada, a gente se apropria desses momentos com Ele, porque a experiência diz e mostra que o nosso dia é mais produtivo quando nos encontramos com Deus. Nós passamos a ver as coisas com mais calma, com mais serenidade, passamos a entender e ver e relembrar o plano de Deus para a nossa vida. Então, as ansiedades, elas tranquilizam, e aí nós passamos a enxergar os nossos desafios como desafios possíveis de enfrentar, porque Deus está conosco. Então, para uma mãe de 2 filhos, por exemplo, eu posso dizer, eu faço essa jornada de ter que acordar bem cedinho, ao ponto de que quando eles acordarem, o primeiro momento deles com Deus, eu já tenho que estar pronta para proporcionar, porque a vida de oração é um estilo de vida, mas eles têm que aprender disso também. Então, nós temos o hábito da nossa casa de eles levantarem, nós já estarmos a postos para recebê-los para um culto matinal. E aí eles têm um momento deles com Deus. Eu tenho um filho de 7 anos agora e a gente está ensinando que ele tem que ter um momento devocional dele sozinho e depois conosco em grupo, em família. E isso tem sido tão especial porque eles passam a amar o Deus Criador também e perceber que a vida é mais prazerosa quando nós podemos contar com Ele. E como é que você consegue ensinar para uma criança de 7 anos a ela
ter o tempo dela com Deus? Como é que você administra isso, já que ele está se formando agora, entendendo agora? Como é que tem sido esse passo a passo? Para uma criança, especialmente dessa idade, menor também, o principal modelo são os pais. Então, várias vezes eu já assisti a cena e hoje aconteceu isso. Eu estava meditando de madrugada e eu percebi ele olhando pela fretinha da porta. Então, o que acontece? Ele vê os pais fazendo e quer repetir. Acha interessante, acha que é isso mesmo, o papai faz, a mamãe faz, é o correto. E o momento da adoração é um momento planejado também. É um momento planejado também. Então, ali nós não estudamos a Bíblia, mas cantamos, mas oramos, temos os pedidos e agradecimento. Então, esse momento é um momento prazeroso. Gera, claro, uma demanda para a mãe organizar tudo isso, mas é muito prazeroso, porque eles passam a ter uma visão amável, uma visão prazerosa do convívio com Deus, né? E o menorzinho acompanha o maiorzinho acompanha os pais, e assim é um ciclo, né? E como você, o próximo passo, instruí-lo a ter o tempo dele com Deus? Ele já viu, tem o modelo dos pais. E como é que tem sido hoje? Você dá um texto? Como é que faz? Sim, ele está em fase de alfabetização. Isso. Então, ele não está apto ainda a ler sozinho. Okay. Então, nós separamos alguns áudios de textos que nós fazemos. Então, nós lemos a Bíblia em áudio e colocamos para ele ouvir o texto do dia. E ele ouve o texto do dia, do texto bíblico, canta um hino e faz uma oração. Então é breve, mas é o momento dele, porque criança também não consegue se estender muito tempo fazendo uma coisa só. Claro. E tem dado certo, tem sido uma experiência especial. Que lindo! Isso é instruir os filhos no caminho que devam andar, para que depois de nem velhinhos venham a se esquecer daquilo que for ensinado, né, pastor? A palavra-chave daí é o exemplo, né? Que ela disse, ele viu pela fresta da porta que... Então, assim, tem pais que falam assim, eu não sei o que deu errado, porque eu levei para a igreja, porque eu fiz isso, aquilo, outro. Mas será que eles viram a gente lendo a Bíblia? Será que eles viram a gente ajoelhado, orando? Será que eles viram a gente nesse momento de comunhão com Deus? Esse exemplo vai ser muito importante. Você estava falando sobre que eles têm... As minhas meninas têm 14 anos. E eu ensinei para elas o seguinte... São trigêmeas? São 3 filhas, são trigêmeas. Uau, que lindo! Eu ensinei para elas o seguinte, a gente não pode começar o dia sem ter lido pelo menos um capítulo da Bíblia. E a coisa que eu fico feliz hoje é quando eu passo pela porta do quarto delas, agora não, porque estão no internato, mas quando eu passava pela porta do quarto delas até o ano passado e via que elas estavam lendo a Bíblia. Então eu falo assim, uau, graças a Deus, porque é a partir daí que as coisas do ponto de vista espiritual vão se equilibrar. Sim. Não existe equilíbrio espiritual sem o estudo da Bíblia, né? E aí vem a questão da oração, que é o nosso tema aqui hoje, né? Então, assim, eu fiquei prestando atenção no que você estava falando, a questão do exemplo, né? Então, se eles têm um exemplo, às vezes a gente quer ensinar dizendo para eles o que fazer. Ó, você tem que fazer isso, aquilo outro, aquilo outro. Se eles não veem a gente fazendo, dificilmente coerência, vão fazer. né? É isso. Bom, nós estamos aqui hoje conversando e orando pelas famílias. Nós já fizemos a primeira oração hoje, faremos outras aqui durante o programa, por você, por suas necessidades. E nos lembramos, inclusive agora, dos pais que estão enfrentando dificuldades com seus filhos, que estão enfrentando dificuldades, quem sabe porque seus filhos abandonaram a fé dos seus pais. Mas se você é um intercessor, o Senhor está continuamente sendo chamado a mais do que qualquer outra coisa trabalhar para salvar, para redimir, para resgatar. E Ele não vai cessar enquanto houver fôlego de vida, o Senhor trabalhará a nosso favor. Então, continue intercedendo, não sucumba ao desespero, não se entregue ao desespero, não lamente, não murmure, não se distancie daquilo que é o propósito de Deus, que você seja um adorador, uma adoradora e um intercessor, uma intercessora pelos seus filhos, pelas pessoas que são do seu meio, os que são queridos e os que você possa alcançar com sua influência. Deus conta com o seu braço estendido, erguido e esperando que Ele haja no meio de nós. É só isso, deixe Deus agir.
Eu vou pedir agora que você, Alessandra, aproveitando, ore pelos pais e ore pelos filhos, especialmente por esses pais que estão com o coração angustiado, porque têm dificuldades, quem sabe, em educar os filhos, se sentem perdidos em como ensinar os seus filhos, ou porque há divisão quanto à fé em casa, ou porque os filhos deixaram a igreja, deixaram a fé dos seus pais, ou a fé bíblica. Há filhos que hoje dizem aos pais que não creem em Deus, que se tornaram ateus, inclusive, e isso parte o coração dos pais, que abandonaram a fé por fazer escolhas que são escolhas deles. A nós cabe interceder e clamar a Deus, e nós queremos participar desse momento com você, especialmente, nesse seu momento de jornada que tem levado você muitas vezes a carregar um peso. Deixe esse peso no colo de Deus e apenas adore e espere. Deus é Deus. Vamos interceder agora? Alessandra, por favor. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, por poder ter a certeza que o Senhor, através da tua bondade e misericórdia, ouve as nossas orações. Nesta hora, bondoso Deus, existem muitas mães e pais ouvindo estas palavras e queremos, Senhor, entregá-los, todos eles, com as suas dificuldades, com as suas ansiedades, Amém. Com as suas angústias, com aquilo que vem tirando o seu sono, entregar em tuas mãos, porque o Senhor conhece tudo em detalhes. Amém. Nós te agradecemos porque podemos contar contigo e com o poder que há na tua mão transformadora. Queremos, Senhor Jesus, pedir que o Senhor toque no coração destes filhos, destes pais, para que eles se apropriem do poder da oração e do relacionamento contigo. Quantas coisas temos, Senhor, para te pedir, mas o Senhor conhece o nosso coração. Intercedemos nessa hora pelos pais e pelos filhos e os entregamos em tuas mãos porque sabemos que só o Senhor é Deus e nas tuas mãos tudo é possível. Muito obrigado, Senhor, por podermos contar contigo. Amém. Dá-nos a tua paz e a tua direção para a nossa vida nesta jornada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós queremos ajudar você a ir mais além na compreensão do plano de Deus para a sua vida e da sua família. Por isso, nós te oferecemos a cada encontro nosso aqui, faço questão de lembrar aqueles que ainda não pediram ou aqueles que ainda não sabem. Nós queremos informar que temos um curso, temos uma revista que é totalmente instrutiva para te ajudar a caminhar como família feliz, como família que está buscando o melhor para viver como casal, pais e filhos, como quem tem realmente o desejo de apresentar a sua casa, a sua vida ao Senhor Jesus. Então aqui está a revista Entre Família, é gratuita, tá? É presente nosso. O DDD é 12, o telefone é 2127 3121, ou pode mandar uma mensagem para nós por WhatsApp 12 98100 1615. Anota aí, entre em contato com a gente, pede esse material, é um apoio que você tem para mergulhar em temas que são muito necessários. E aqui também há instruções sobre como estudar a Bíblia, como orar, como viver uma vida espiritualmente mais rica com a sua família, mas a começar por você mesmo. Como cuidar das suas emoções, dos sentimentos tóxicos, dos pensamentos tóxicos que intoxicam você, inclusive a tal ponto de muitas vezes levar você a desenvolver um espírito de incredulidade, de resistência. Mas vamos cuidar disso, cuidar do nosso coração e nos apresentar a Deus e pedir que Ele nos ilumine, nos dê paz, entendimento, compreensão e assim a nossa casa seja uma casa de adoração, uma casa de louvor para a glória de Deus. Fica aqui com a gente no nosso consultório, ainda tem mais um tempinho, mas agora eu vou só fazer uma abertura de um tema que eu quero dar continuidade logo depois do nosso intervalo, que é a seguinte coisa: há os que oram, aos que creem, aos que esperam. E somos nós todos aqui que estamos conectados, os nossos amigos, nossa família ali de casa e nós aqui. Mas é muito real que nós temos coração humano muito frágil e que muitas vezes, por esperarmos muito alguma coisa, se ela não nos acontece no tempo e da forma devida, nós nos frustramos, pastor. E tem sido, Alessandra, muito comum encontrar dos cristãos desanimados, quase que desistindo, se não já desistindo da fé, porque aquilo que pediram não alcançaram. E aí eu diria o seguinte: o que fazer diante
de textos bíblicos que nos incentivam a orar, a buscar ao Senhor e algo do gênero. Há pessoas desiludidas, né, porque oram e não recebem o que pedem. Como entender, porém, tudo que pedires em meu nome lhe será concedido? Tudo? Tudo que nós pedimos, recebemos? Por que nos frustramos quando a resposta para as nossas orações não vem? Estou falando algo estranho ou é algo comum da caminhada cristã? Não é real? Frustrações, decepções? Alessandra. Quando nós conhecemos o verdadeiro Deus, eu acho que o segredo está aí. Quando nós passamos a ter relacionamento e conhecemos a Deus, nós entendemos que Ele conhece o fim desde o começo. E quando você convive com um Deus tão poderoso, que conhece o fim desde o começo, isso que você acabou de ler agora me faz pensar que tudo, se for por nosso melhor. Porque Deus sabe o que é melhor para nós, qual é o melhor momento, qual é a melhor fase da nossa vida para recebermos aquilo que estamos pedindo. O que faremos com aquilo se recebermos aquilo? Que respostas terão aquilo que nós estamos pedindo para as pessoas que estão ao nosso redor? Então temos que acreditar que Deus sabe o melhor e temos que entregar a nossa vida nas mãos dele. E aí administrar, é claro, essa ansiedade, né? Considerando, porém, e aí nós vamos desdobrar logo depois do intervalo, porque eu acredito ser muito importante termos essa compreensão que, de fato, tem a hora de Deus, o jeito de Deus, a perspectiva de Deus é diferente da nossa. E, porém, quando você traz a questão do o melhor de Deus para nós, como entender que não é da vontade de Deus um casamento ser restaurado, como muitas vezes você aí de casa me traz essa questão? Como entender que não é da vontade de Deus isto ou aquilo, que de fato tem correspondência na palavra de Deus a respeito de ser isso sim da ordem do que Deus quer que façamos? Será que tem algo mais que nós precisamos compreender? Será que há algo mais que a gente precisa administrar nisso que é do sobrenatural e não somente daquilo que os nossos olhos enxergam, não é? O que dizer mais a respeito do melhor de Deus para a nossa vida e que a gente precisa entender para nós termos a nossa vida adequadamente posta nessa nossa experiência que deva ser crescente na presença de Deus, sendo Deus quem é, Deus digno de total confiança. Mas às vezes desconfiamos de que Deus talvez não nos ouça, talvez não nos ame, talvez não esteja nem aí para responder aos nossos pedidos e dar atenção às nossas necessidades. É rapidinho o nosso intervalo e em oração já voltamos aqui com você. Até já.